A disseminação do coronavírus gerou um clima de muita insegurança que desencoraja os investimentos. À medida que a doença se espalha, as bolsas caem no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. O Ibovespa despencou 7% no dia em que o primeiro caso foi confirmado aqui no Brasil, e somente no dia 12 de março, 2 circuit breakers foram acionados. Para quem não sabe, os circuit breakers são mecanismos automáticos que interrompem as operações da bolsa em períodos de grande instabilidade no mercado financeiro e ajudam a evitar perdas maiores dos investidores. E eles também são indicadores dos possíveis danos do coronavírus na economia global. Nem sombra de otimismo nas previsões económicas do Fundo Monetário Internacional. A diretora-geral do FMI veio dar como praticamente certa uma revisão em baixa do crescimento. A pandemia provocada pelo novo coronavírus deixou muitas economias a sangrar. Kristalina Georgieva revela agora que os dados consolidados conhecidos são piores do que as já pessimistas projeções. Durante uma videoconferência promovida pelo jornal Financial Times, Georgieva não modera as palavras. Sem uma resposta médica global, diz, é provável que muitas economias afundem. A atualização das previsões deve ocorrer no próximo mês e para a responsável máxima do FMI esperam-se notícias ainda piores este ano. Há menos de um mês o FMI reviu em baixa as previsões de crescimento da economia global. A média das perdas na União Europeia era de 7,5%, abaixo da previsão para Portugal, para onde se prevê uma contração de 8%. É a maior perda de riqueza desde a Grande Depressão, em 1930. Eu gostaria de delinear 3 pontos. O primeiro, esta é uma crise como nenhuma outra. Nunca na história do Fundo Monetário Internacional a gente observou a economia mundial chegar num ponto de total parada. Nós estamos agora em recessão e é muito pior do que a crise de 2008. É uma crise que necessita de todos nós juntos. O desastre económico-financeiro da Europa provocado pelo coronavírus. As duas maiores economias europeias terão entrado em recessões históricas. Anos de crescimento económico apagados na Alemanha e em França, com projeções assombrosas. De acordo com o IFO Institute, a economia alemã vai recuar 9,8% no segundo trimestre deste ano. Este é o maior recuo na Alemanha desde que começámos a fazer registros trimestrais em 1970, 2 vezes maior do que o primeiro trimestre na crise financeira de 2009. França terá visto a atividade financeira do país recuar cerca de 1/3 por cada semana em confinamento em março. De acordo com o Banco Central, a economia do país recuou 6% no primeiro trimestre. Penso que nunca escondemos aos franceses que esta crise económica apenas pode ser comparada à crise de 1929 em termos de natureza global e duração. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, estima-se um recuo de entre 13% e 32% no comércio global este ano. Se a pandemia for controlada em breve e as políticas adequadas forem implementadas, o comércio e a produção podem recuperar para a trajetória pré-pandemia no mínimo em 2021. Por isso, no próximo ano. Se não morrer da doença, morre da cura. Quanto mais tempo o confinamento durar, pior será o desastre económico e as consequências para os cidadãos se não houver auxílio financeiro, falências, desemprego e mesmo fome. Gessner, quais devem ser os efeitos do coronavírus na atividade econômica? Olha, os efeitos já estão ocorrendo. Na verdade, nós deveremos ter no primeiro trimestre desse ano, depois de 10 anos de expansão da economia mundial, a gente vai ter uma pequena retração da economia mundial. Um surto do coronavírus, ou Covid-19, equivale a uma greve dos caminhoneiros em escala internacional. Por quê? Porque interrompe o fluxo das pessoas e das mercadorias. E a economia depende essencialmente do fluxo de mercadorias e pessoas. Então, isso tem um impacto. Agora, se esse impacto será profundo ou não, ainda não há elementos para dizer que não haverá um grande impacto, mas se a gente olha a SARS no passado, não foi um impacto muito profundo.
É bastante razoável, como a matéria aponta, há condições de conter esse surto, portanto, é possível que a gente tenha um impacto no primeiro trimestre e que ele vá se diluindo ao longo do ano. O que acontece para um país como o Brasil, que depende do mercado chinês para vender os seus produtos, os preços das nossas exportações caem, há também dificuldades de oferta de insumos da China, sobretudo para os setores eletroeletrônicos, setores que dependem de componentes eletroeletrônicos. Isso tem um impacto sobre a economia, mas provavelmente não será um impacto que comprometa a recuperação do Brasil. Quer dizer, é algo para ficar com muita atenção, mas ainda não compromete a recuperação brasileira. O porquê, né, dessa preocupação mundial, né? Na realidade, só para a gente ter uma ideia, no começo da doença, em janeiro, fevereiro, quando ela foi descoberta, digamos assim, né, não é descoberta exatamente o termo, mas quando ela foi publicada, o mundo esperava que o efeito dela seria um efeito que nós chamamos em economistas de V. Quer dizer, você teria uma queda no produto e automaticamente uma subida na mesma proporção e rápida. Hoje os economistas mudaram, eles falam que provavelmente esse gráfico vai ter um formato de U, ou seja, ele vai cair, ficar embaixo por algum tempinho e depois subir. Então isso fez com que todos os agentes revisassem as suas posições em bolsa, imaginando que o efeito na economia seja mais duradouro do que pensávamos anteriormente. Isso também causa, tanto para o Brasil como para o mundo, o fato de que a recuperação não imediata vai espirrar um pouquinho para 2021. O que significa isso? Que parte da recuperação, parte da subida vai para o próximo ano. Isso também tira um pouco de crescimento desse ano. Então, todos esses fatores somados, e somado à já desaceleração que nós vínhamos tendo antes, está causando pânico no mercado. Sem contar a guerra de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, que veio para botar mais lenha na fogueira. A reabertura gradual das economias já ocorre em quase todos os continentes, cada um em um ritmo diferente, mas a pergunta é: o que acontece agora? Dependendo do economista e da previsão, é uma sopa de letras. Uns dizem que vai ser em forma da letra V, isto é, recuperação rápida e fulminante. Outros apontam algo como a letra U, a queda que já foi uma estabilização, então uma recuperação aguda mais adiante. E também há quem fale na letra W. Nessa última, a recuperação ocorre em 2 estágios. Uma queda rápida, que já aconteceu, uma subida rápida, que em tese começa agora para o Brasil, seguida de outra queda e então uma outra recuperação. Como eu não tenho e ninguém tem bola de cristal, a solução é, mais uma vez, olhar o que se passa nos países que estão mais adiantados, como a economia chinesa, que está reaberta há mais tempos. Nessa segunda, ontem, saíram dados mostrando que a produção industrial do país melhorou. Mas os passos da economia chinesa, mesmo 2 meses depois da reabertura, continuam incertos. Divulgado ontem, o índice de gerente de compra, o PMI, na sigla original, passou para o positivo. Estava em 49,4 e foi para 50,7. Acima de 50 indica crescimento e otimismo. O problema é que no fim de semana também saíram números mostrando que a indústria desacelerou em maio. Foi a segunda queda em seguida, já que abril também registrou uma produção mais fraca. Mas o que está acontecendo? Em abril, com a China reabrindo, a indústria trabalhou para atender as encomendas atrasadas. Com a economia parada, a produção também parou, deixando os clientes das indústrias na espera. Moral da história: faltaram roupas, faltaram celulares, faltaram componentes industrializados em vários países, inclusive no Brasil. E com a indústria voltando, a prioridade era atender esses pedidos. Mas, ao mesmo tempo, passados os pedidos em atraso, a demanda do exterior por produtos chineses caiu. Com o resto do mundo em isolamento, as encomendas da Europa e dos Estados Unidos também diminuíram muito.
colocadas lado a lado, a maior robustez da indústria e a fraqueza das compras mostram, segundo os analistas locais, que a China está se recuperando, mas em ritmo menor, ou seja, desacelerou. Se isso vai se repetir em outros lugares, ainda não dá para dizer. Mas a decisão do governo chinês de não fixar uma meta de crescimento esse ano, tomada no final do mês passado, de maio, foi um sinal de que muita incerteza ainda permanece pelo ar.